Se a atividade física é um dos pilares do tratamento da fibromialgia, por que tantos pacientes pioram muito depois que iniciam a atividade física? Vamos conversar sobre esse assunto. Se você tem fibromialgia, você deve ter escutado duas coisas opostas. Uma, faça atividade física. Outra, permaneça em repouso que você não pode fazer esforço. Na verdade, todas as duas estão completamente erradas e você tem que entender o porquê. A ciência hoje é clara, a fibromialgia precisa da atividade física para ter melhora. Esse é um dos principais pilares para o seu tratamento. Mas também é verdade que se você fizer do jeito errado e na hora errada, isso vai te prejudicar muito, podendo desencadear crises de dor. Então o problema não é a atividade física, é como essa atividade física é prescrita e como e quando ela é iniciada. Agora vamos aos fatos, a ciência. Estudos têm demonstrado que a atividade aeróbica de baixa e moderada atividade melhora a qualidade do sono, diminui a dor, melhora o humor do paciente que tem fibromialgia. E isso não é uma opinião, é um dado. E por que tanta gente que inicia atividade física piora ou entra em crise? Vamos a alguns fatores. Primeiro, essa pessoa se recorda de quando ela fazia atividade física antes de ter a doença. E ela quer retornar no mesmo patamar que estava antes de ter a doença. Isso vai fazer com que o esforço que ela faça é maior do que o corpo dela naquela ocasião aguenta. E isso vai disparar uma crise. Às vezes também o paciente quer iniciar a atividade física no meio da crise de dor. Então, qual é a conduta que eu tomo no meu consultório? Primeiro, tiro o paciente da crise de dor para depois iniciar a atividade física, senão realmente ele vai ter piora depois de iniciar a atividade física. Se a pessoa mal consegue ficar em pé e caminhar 5 minutos, não adianta colocar ela numa aula de 1 hora de spinning, uma aula de 1 hora de crossfit. Ela não vai suportar isso daí e o resultado vai ser crise de dor. Ou seja, na maioria das vezes, não é o problema, não é o exercício, é o paciente mal orientado para aquele exercício. A lógica correta é quase o oposto que a gente vê por aí. O paciente deve iniciar de uma forma ridiculamente fraca. Entenda isso daí. Tem que ser uma forma muito fraca, muito gradual, muito pequena, muito menor do que ele estava acostumado a fazer antes da doença. E progressivamente ir aumentando. Depois de iniciar essa atividade, ele tem que fazer uma autoavaliação para ver se a dor dele está saindo do que ele considera normal, se está tendo uma grande piora daquele fato. Se tiver, é porque ele está se esforçando demais, ele tem que diminuir ainda mais essa carga ou o tempo de atividade. Se você optar por uma atividade aeróbica, comece com uma caminhada num terreno plano, na esteira da academia, mas comece com poucos minutos, 2, 3 minutos, e vá aumentando apenas 1 ou 2 minutos por semana, de uma forma bem gradual. É exatamente isso. Comece de uma forma bem gradual. E entenda que a sua atividade física precisa de constância, não de intensidade. Parece até pouco isso que eu estou ensinando, mas é o que funciona. Vai por mim que isso vai dar certo. Outro ponto polêmico é dor zero, ou seja, ausência total de dor depois que faz atividade física, não é critério para início da atividade física, tá? O que acontece é que você não pode disparar aquela dor que demora semanas, aquela dor de alta intensidade. Mas ter um pouquinho de dor depois da prática de atividade física faz parte da adaptação muscular de quem tem fibromialgia e de quem também não tem fibromialgia. Então, sentir um pouquinho de dor não é antinatural, tá? O antinatural é entrar nessa crise que faz o paciente ter aquela dor que dura semanas, que dura muito tempo. O paciente deve começar a entender a diferença da dor da adaptação muscular para a dor da crise de fibromialgia. Ele vai saber te dizer isso daí com muita precisão, porque quem passou pela crise de fibromialgia sabe que tipo de dor é essa. E a dor que ele vai sentir fala assim, aquela dorzinha que incomoda, o músculo está um pouquinho dolorido, isso é adaptação muscular à atividade física. Outro problema grande do fibromialgia é a sarcopenia. O que é a sarcopenia? É a perda de massa muscular, que ocorre em todo mundo com o passar do tempo se não fizer atividade física. Mas com fibromialgia isso é mais abrupto, porque ele já é um paciente que tem muita dor, se movimenta menos, então ele acaba perdendo mais massa muscular. Então é super importante que esse paciente também faça um exercício contra a resistência, um exercício de carga, para manter sua massa muscular e no futuro aumentar essa massa muscular.
Então não é só esteira. Exercício de fortalecimento também tem evidência científica na melhora do paciente com fibromialgia. Agora, eles têm que também ser muito bem planejados. Pouca carga, pouca repetição, aumento muito gradual. Pouca gente explica isso que eu vou dizer para vocês agora. Mas o ganho de massa muscular não é só aumento de carga. Aumento de repetição, aumento de séries também faz com que você tenha ganho muscular. E a velocidade que você faz o movimento também influi. Quanto mais lento o movimento, mais tempo de contração você tem. Então, o paciente que faz musculação de forma lenta, com pouco peso e muitas repetições, também vai ter ganho de massa muscular. Não precisa ter uma carga excessiva. Ele deve inicialmente ser orientado pelo seu profissional de educação física a fazer exercícios bem funcionais, bem do que ele vai utilizar nesse dia a dia dele. Só depois dessa fase, iniciar exercícios mais voltados para a estética, para ganho mesmo de massa muscular e melhora do corpo. Essa frase no pain, no gain não se aplica ao fibromialgico, pelo amor de Deus. O grande erro é tratar a fibromialgia como se fosse só um músculo fraco, ou tratar o paciente para ele fazer perda de calorias nessa fase que ele está. Fibromialgia é um sistema de hipersensibilização central. Fibromialgia é um sistema nervoso extremamente sensibilizado. Então, o objetivo primário nunca pode ser ganho de massa muscular ou queima de caloria, e sim fazer com que o cérebro entenda que o movimento não é seu inimigo. Se o seu médico te mandou fazer atividade física sem dar nenhum tipo de orientação como essa que eu estou fazendo agora, e o profissional de educação física que te pegou lá está te tratando como uma pessoa sem doença nenhuma, sem fibromialgia, fazendo que você aumente carga, aumente repetição de forma esporádica, e você disparou a dor por causa disso, ou entrou em crise por causa disso, não é culpa sua, nem do exercício físico. É culpa do modelo de exercício físico que está errado e deve ser corrigido. Resumindo em linguagem bem direta, o exercício é um remédio para o paciente que tem fibromialgia, mas como todo remédio, ele precisa da dose certa. Qualquer remédio em uma dose muito alta se transforma num veneno. A atividade física, do mesmo jeito, se você fizer ela de uma forma adequada, com uma boa orientação, vai se tornar um dos melhores remédios para tratar a fibromialgia. Se não, ele pode ser o agente que vai desencadear a sua crise. Começar devagar, acompanhar a resposta e ir aumentando progressivamente é o que a ciência comprova que funciona. Então, antes de decidir ou entrar na sua cabeça que a atividade física não é para você que tem fibromialgia, converse com o médico da dor, converse com um fisioterapeuta acostumado a lidar com dor crônica, converse com um profissional de educação física também acostumado a tratar pacientes com fibromialgia e dor crônica. Faça com que eles três juntos criem um plano para que você consiga iniciar a atividade física e continuar essa atividade física até ter resposta do seu corpo para isso. Ou seja, você não deve entender que a atividade física é uma coisa proibida para você, nem deve entender que você deve entrar num ritmo de atividade física militar para ter saúde. Lembrando que esse conteúdo é informativo, nunca vai substituir uma consulta. Se você tem fibromialgia e está sentindo esses sintomas de dor no corpo todo, insônia, um cansaço severo, procura o médico da dor e junto com ele vai montar um plano para que você saia dessa crise de dor. E se esse vídeo for útil, clica aí, dá um joinha aí pra gente se estimular e se inscreve no canal que daqui a pouco vai ter mais vídeos como esse. Um grande abraço.